Opa, meus amigos, o Palmeiras está muito próximo de acertar a contratação de Lázaro para a temporada de 2024. Bora para mais um conteúdo que eu vou te contar quem é e como atua o possível novo reforço do Verdão. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Lázaro é um atacante de 21 anos revelado nas categorias de base do Flamengo em 2020. Mas as suas duas primeiras temporadas no profissional ele não recebeu tantas oportunidades assim. Só foi ganhar muitos minutos em 2022. Num primeiro momento, inclusive com o Paulo Souza e depois com o técnico Dorival Júnior. Naquela temporada foram 8 gols e 7 assistências em 45 partidas pela equipe carioca. Ele saiu no na reta final da temporada. Foi vendido ao Almeria da Espanha em setembro daquele ano. Na equipe espanhola, que disputa inclusive a primeira divisão do Campeonato Espanhol, a La Liga, na sua primeira temporada ele foi bem, cara. Teve minutos, teve bons números, inclusive foram 6 gols em 20 partidas. Um número considerável de jogos como titular, teve bastante oportunidades. Só que na atual temporada, ele acabou perdendo muito, mas muito espaço. Inclusive, aí nos últimos jogos, nessa reta final aí, no fim do ano passado e no início desse ano, o Lázaro, inclusive, entrando no decorrer das partidas, jogando só 10, só 15 minutos, só 5 minutos, enfim, ele acabou perdendo muito, mas muito espaço por lá. Nas categorias de base, aí no Flamengo, ele era considerado um dos principais nomes dessa geração de 2002, né, que tinha o Reinier, Gabriel Noga, zagueiro, Daniel Cabral, meio-campista. Do Flamengo, cara, devo estar esquecendo mais de um ou outro aí, mas de cabeça eu lembro desses jogadores aí que são nascidos em 2002 e revelado nas categorias de base da equipe rubro-negra. E se eu disse que ele era um dos principais nomes daquela geração, ele fez o gol do título da seleção brasileira sub-17 em 2019 no Mundial pelo Brasil, tá? O Brasil venceu por 2-1 em cima do México e foi o gol do Lázaro que decretou a vitória para a seleção brasileira. Ele saiu do banco de reservas para inclusive fazer o gol após um cruzamento de Ian Couto, hoje lateral direito da seleção brasileira, está se destacando no Campeonato Espanhol pelo Girona. No Palmeiras, atletas revelados pelo Verdão que eram dessa equipe, o Gabriel Veron, que hoje está no Cruzeiro emprestado, né, do Porto, o Henry, zagueiro, o Garcia, lateral direito, o Renan, zagueiro também, acho que era isso, que jogadores revelados pelo Palmeiras que faziam parte desse elenco. E só uma curiosidade, tá? O Lázaro não era para ter sido convocado, não era para ter disputado esse Mundial. Ele só foi convocado por conta da lesão do atacante Juan, do São Paulo, que vem atuando nos profissionais. Ele teve uma lesão na coxa, foi cortado e aí foi quando o Lázaro foi chamado para disputar e para jogar esse Mundial, que inclusive ele fez o gol do título, como eu já falei, tá? E agora chega por empréstimo ao Verdão para a disputa aí dessa temporada de 2024. O Lázaro, por origem, ele é um ponta esquerda, tá? É um extremo esquerdo, já atuou nessa posição várias vezes, tanto no Flamengo quanto no Almeria. Só que assim, cara, em alguns momentos ele fez outras funções. Por exemplo, no próprio Flamengo, com o Paulo Souza, que utilizava um sistema com 3 zagueiros, ele fez a função de quase que como um ala pelo lado esquerdo, tá? Obviamente mais com responsabilidade ofensiva do que propriamente defensiva, mas era quase que um ala pelo lado esquerdo, né? E no Almeria, ele foi testado em outras posições e em outras regiões do campo, tá? Jogou inclusive como um ponta pelo lado direito, um extremo pela direita, e também como um 9. Vini, um 9 estilo Luiz Adriano, estilo Flaco Lopes. Que tipo de 9? Estilo Rony? Nenhum desses caras, assim, acho que eu já vou falar um pouquinho mais das características do Lázaro, mas um 9 quase que como um falso 9, sabe? Um pouco diferente desses jogadores que eu citei aí, que já atuaram, né? O Luiz Adriano já atuou no Palmeiras e o Flaco Lopes e o Rony permanecem no elenco. Além disso, cara, eu separei alguns números do Lázaro aí
principalmente pelo Almeria. E eu queria que você prestasse muito bem atenção. Olha o percentual de pontaria da finalização do Lázaro. Como a maioria dos chutes que ele tenta, ele acerta o gol. Dificilmente não, né? Mas ele acerta mais o gol do que erra propriamente, né? Um atleta que tem uma boa quantidade de drible, enfim, uma boa quantidade de fato de finalização, não só no acerto. E outra coisa bem importante que eu queria destacar, ele foi o segundo jogador de La Liga da temporada passada com com o maior número de gols por minuto, gols esperados por minutos, né? Então, para resumir, só para você entender, ficar um pouco mais fácil, o Lázaro, na La Liga da temporada passada, marcou um gol a cada 120 minutos em campo, tá? Então, são dados bem importantes, dados bons aí, inclusive do atacante brasileiro na temporada passada pelo Campeonato Espanhol. E agora entrando, acho que no que o torcedor do Verdão quer saber, né? Como é que ele atua, como é que ele joga, como é que ele se comporta em campo. Assim, eu acho que o jogo do Lázaro é potencializado quando ele atua aberto, tá? E principalmente pelo lado esquerdo, que é a sua posição de origem, que é o setor que ele gosta de jogar. Mas assim, cara, principalmente lá no futebol europeu, lá no futebol espanhol pelo Almeria, como eu citei, ele passou a fazer outras funções. E eu acho que ele se dá bem jogando mais no centro do campo também, tá? Então, em alguns momentos, se o Abel estiver precisando que o Lázaro jogue ao lado de um outro centroavante, ou ele propriamente como um 9, eu acho que ele sai bem, né? Como eu citei, cara, não é um 9 estilo Rony, né? O Rony é profundidade, explosão, movimento de facão nas costas da defesa. O Flaco Lopes já é um pouquinho diferente, né? Já faz um jogo mais de parede, jogo aéreo, né? Tem menos mobilidade. Acho que o Lázaro seria mais como um falso 9, como eu havia citado, né? Que vem para buscar nos pés dos meio-campistas, para atrair um zagueiro, para outros atletas atacarem os espaços às costas desses defensores. Mas não tenha dúvida, cara, o Lázaro como um ponta, como extremo, ele é muito bom jogador, tá? Muito forte no 1 contra 1, tem esse drible, consegue sair pro lado direito, consegue sair pro lado esquerdo. Ah, mas Vini, pô, ele não tem uma quantidade muito grande de gols, de finalizações. Finalizações ele tem, mas não de gols marcados na sua carreira. Cara, por exemplo, lá no futebol espanhol eles enxergam esses extremos, esses pontas, de uma forma diferente como nós enxergamos, né? Nós aqui do futebol brasileiro. A gente cobra muito que os nossos pontas façam gols, que tenham participações em gols diretas, né? Seja com uma assistência, com um cruzamento bem importante, com um gol. Lá, cara, na maior parte, tá? Não querendo generalizar, mas acabando generalizando, os pontas têm uma responsabilidade mais diferente, né? Não tem essa cobrança para eles fazerem tantos gols, para eles estarem participando a todo momento. É mais jogada de 1 contra 1 e cruzamento, jogada de 1 contra 1 e faz uma tabela e dá um passe um pouco mais diferente. A todo momento eles estão sendo expostos bem pela lateral do campo para fazer essa jogada de 1 contra 1, de drible, de mano a mano, tá? Então isso explica, inclusive, a quantidade relativamente baixa, assim, de gols marcados dele, principalmente lá no Campeonato Espanhol, tá? Mas assim, é um atleta que consegue finalizar com as duas pernas, apesar de ser destro, consegue sair pro lado esquerdo e finalizar com a perna esquerda. Atleta muito habilidoso, muito refinado tecnicamente, tá? Então ele vai dar um chapéu, ele vai dar uma caneta, ele é esse jogador, tá? Eu entendo o lado do atleta de que haja a possibilidade dele de querer sair lá da equipe espanhola para receber mais minutos. E eu também entendo o treinador do Almeria, o Garitano, de deixar o Lázaro no banco de reserva. Se a gente for olhar para o Almeria, é uma equipe que luta no meio da tabela para baixo, para lutar contra o rebaixamento. Então, naturalmente, você ter tantos jogadores, você ter um jogador muito técnico assim, ele não vai te ajudar muito dentro daquele contexto, né? Porque você vai baixar suas linhas de marcação e você vai tirar os espaços dos adversários. E nem sempre o jogo desse atleta vai ser potencializado, nem sempre você vai dar condições ideais para ele fazer o melhor futebol dele. Então eu entendo, concordar é diferente, tá? Mas eu entendo as escolhas do Garitano de deixar o Lázaro no banco de reservas, escolher jogadores mais fortes fisicamente para fazerem esse jogo de contato, para baixarem as linhas de marcação, para serem mais agressivos sem bola.
Então, cara, futebol é contexto, não adianta você, por exemplo, colocar um brucutu pra jogar em equipe que na maior parte das partidas vai ter a bola pra construir, ele não vai te ajudar em nada. E você tem um jogador muito técnico, muito habilidoso, só que você só tem ele com essa qualidade, e você a todo momento vai estar com as linhas de marcação baixa, marcando no seu campo, a todo momento correndo atrás, e ele não vai te ajudar em nada, né? Agora, ele chega para um contexto do Palmeiras que na maior parte das partidas, vai ter a responsabilidade de propor o jogo, de criar oportunidades, e a todo momento ele vai ser exposto a essa jogada de 1 contra 1. Imagino, né, que o Abel deva pensar ele como um extremo no primeiro momento, mas que possa utilizar um pouco mais por dentro, a depender da situação, a depender da estratégia do treinador português. E aí, cara, eu acho que ele tem tudo pra render, velho. Eu acho que tem tudo pra jogar muita bola, tem muita qualidade. Eu acho o atleta muito habilidoso, velho, de verdade mesmo. Muito técnico, muito bom jogador. Achei uma boa contratação do Palmeiras. Quando eu vi a informação, eu falei, cara, não esperava que o Lázaro fosse sair do futebol espanhol nesse primeiro momento. Obviamente, ainda não fechou, né? É um acordo muito bem encaminhado. Faltam detalhes, né, para isso acontecer. Mas se fechar, cara, pode ter certeza que o Palmeiras está fechando com um baita jogador e que eu imagino que vai agregar muito nessa temporada de 2024. Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.